Olá, muito boa tarde, assinante do Remédio Natural, tudo bem com você? Muito obrigada por ter aceito o meu convite e de estar aqui mais uma vez nesse plantão de dúvidas, junto comigo, a sua Nívia de Souza, editora da Jolivie, e também com a nossa nutricionista, a doutora Denise Carreiro. Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo bem, Nívia, tudo bem para todos. Aí, nosso primeiro encontro do ano, né? Sim, primeiro encontro de 2018. Acho que ainda não está muito tarde para a gente desejar feliz ano novo para as pessoas. Janeiro já está na reta final, né, Denise? Mas acho que nunca é tarde para a gente desejar coisas boas para as outras pessoas, né? Sim, com certeza. Sempre um ano inteiro ainda pela frente, né? Muita coisa para acontecer. Com muita saúde. Sim, né? Muita saúde, tudo de bom. Não? Tudo de bom. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai responder as perguntas que você, nosso assinante, mandou para o e-mail contato@jolivie.com.br, e eu já quero adiantar que, caso a sua dúvida não seja respondida pela doutora Denise hoje, presta atenção nas perguntas que a gente está fazendo, porque às vezes as perguntas são, algumas perguntas são parecidas. A gente tentou priorizar as perguntas para o tema da enxaqueca, que foi o tema do Remédio Natural de dezembro, certo? Então, a gente já vai começar com a pergunta da Graça Ferreira, Denise. Ela pergunta, antes de mais nada, ela falou que quer dar um testemunho que a filha dela, a Joana, estava tendo enxaquecas quase todos os dias, ia a médicos, fazia exames e nada resolvia. E aí ela diz que você acertou em cheio e que hoje ela sabe bem o que provoca as crises, que são os cítricos, que até mesmo o limão usado para temperar o peixe estava causando enxaqueca. E ela também diz que a retirada do glúten e dos laticínios também tem ajudado. A pergunta é: há relação entre o consumo de açúcar e de álcool com as crises de enxaqueca? Sim, o que acontece é que tanto o álcool como o açúcar, eles podem causar hipoglicemia, tá? Então, o álcool é hipoglicemiante e o açúcar, ele pode dar um pico de glicose no sangue, o organismo dá um pico de insulina e rouba. Então, isso pode causar uma hipoglicemia reativa. Então, são fatores, hipoglicemia é um dos grandes desencadeantes de enxaqueca. Então, tem que sempre ficar de olho, tanto em fatores que podem levar à hipoglicemia, como hábitos que podem levar à hipoglicemia, né? Quais seriam esses hábitos, longos doutora? Períodos sem comer, né? Ou comer coisas que não bancam energia, que dão pico e caem rápido. Então, tipo um carboidrato refinado, né? Açúcar, o próprio álcool, sucos concentrados que são consumidos isoladamente, uma alimentação onde não tenha em conjunto frutas, cereais integrais, legumes, verduras. Então, é importante aquele processo que a gente sempre vai e volta e sempre está falando em quase todos, né, os episódios aí do Remédio Natural, que a gente coloca aquela, não passa de 2h30, 3 horas sem comer, de preferência uma fruta em cada uma delas, salada verde no almoço e na janta. Quando for fazer algum bolo, pão, torta, qualquer coisa, né? Que vá, mesmo que não vá o trigo, mas vá uma farinha refinada, coloca sempre junto algum cereal, como linhaça, chia, banana verde, farinha de banana verde, biomassa, flocos, né? De aveia, de amaranto, de quinoa. Porque essas fibras integrais, esses alimentos mais integrais, eles ajudam com que se absorva mais devagar o alimento, então libera o açúcar mais devagar no sangue e cai mais devagar. Então, isso evita momentos de hiper e hipoglicemia. Isso são fatores que comumente são desencadeantes de vários sintomas neurocomportamentais, entre eles as dores de cabeça e as enxaquecas. E uma coisa que eu venho falando bastante é da tal da disbiose intestinal, né, do desequilíbrio da microbiota intestinal, com a perda da microbiota saudável e aumento de fungos e más bactérias. É um outro fator que pode desencadear a hipoglicemia no organismo, né? Então, o açúcar, o álcool e vários desses fatores que a gente colocou podem estar, sim, sendo fatores desencadeantes de uma enxaqueca nesse processo da hipoglicemia, tá? Certo, agora a gente vai para Maria Lima Salles. Acho que a pergunta dela
vai complementar a sua resposta com a da pergunta da Graça Ferreira, que ela quer saber quais os alimentos mais prejudiciais para quem tem enxaqueca. São os alimentos que são gatilho de enxaqueca ou aqueles que causam processos inflamatórios? Qual seria o principal, doutora? Então, um dos processos, uma coisa que é gatilho para enxaqueca é a inflamação. Então, todo alimento de alto potencial inflamatório pode ser um gatilho. Certo. E isso é muito individual. A ideia de que esses alimentos que a gente coloca, a gente muitas vezes entra num processo da individualidade, vamos falar assim, generalização. Isso não é uma generalização. Esses alimentos são possíveis de desencadear enxaqueca, assim como outros que a gente não costuma citar. Eu já tive paciente no consultório que chegava e falava assim para mim, olha, para mim a melancia desencadeia enxaqueca, para mim o abacaxi desencadeia enxaqueca, para mim a beterraba desencadeia enxaqueca. Então, e essas pessoas já tinham conseguido identificar. Menos comum, né? Muito menos comuns. Os mais comuns são aqueles que têm potencial inflamatório alto. Tá. Então, quando fica até chato, porque você bate na mesma tecla, né? Até de uma das nossas assinantes aí que perguntou, que, ai, mas o trigo e o leite de novo? Pois é, o trigo e o leite de novo, porque são de alto potencial inflamatório e altamente consumidos. A soja, alto potencial inflamatório, altamente consumida. Os cítricos, eles têm potencial inflamatório, porque eles têm aminas biogênicas, que a gente já fala, né? Que são substâncias que excitam célula nervosa, mas que também pode diminuir a capacidade do organismo eliminar os hormônios do estresse. Tá? Então, por isso que os cítricos acabam... Muitas vezes a pessoa fala, hoje eu comi e não deu nada, no outro dia eu comi e fiquei ruim. Se naquele dia a pessoa não está muito estressada e não aumentou muito a produção dos hormônios do estresse, então ela consumir aquele cítrico, ele pode não ter a mesma interferência do que no outro dia que ela consumiu e está altamente estressada. Aí começa a produzir esses hormônios do estresse, são chamados de catecolaminas, que podem causar vasoconstrição e depois vasodilatação e desencadear dor de cabeça. Então, se eu tenho uma alta quantidade na produção das catecolaminas e eu entro com os cítricos e não consigo eliminar essas catecolaminas do organismo, elas ficam agindo, levando a processo de dores de cabeça, assim como hipertensão, acidente vascular cerebral, outros processos que podem causar por causa desse consumo. Então, mais uma vez, nada é regra, mas glúten, leite, soja, cítricos, tá? Assim como amendoim, é outra coisa comum de desencadear. De alimentos assim mais comuns, mas de várias substâncias excitatórias como cafeína, açúcar, glutamato, aspartame, feniletilamina, que é, por exemplo, né? uma substância presente no chocolate. E o chocolate associa várias. Por isso que mesmo aqueles pacientes que a gente pega, que eles falam assim, nossa, doutora, alimentação eu acho que não tem nada a ver com isso, mas o chocolate... Né? Porque o chocolate ele associa várias substâncias. Ele tem o leite, ele tem o açúcar, ele tem a feniletilamina, ele tem a cafeína. Se tem alguma coisa junto ali, é bem capaz de ter glúten, né? Ou se tem uma bolachinha, um recheio, uma coisinha né? Assim, vai ter glúten com certeza. E fora os aditivos químicos. Então são vários fatores que podem se associar e levar para a sensibilidade. Tem pessoas que respondem a corantes. E muitas vezes corante vermelho, corante amarelo, aí você pega muitas vezes um remédio para uma dor de cabeça, ou como a gente estava lendo de um outro leitor aqui, de um outro assinante, falando sobre medicamentos que são utilizados para melhorar o fígado, e que a hora que você vai ver a composição, mas está lotado de aditivo químico e principalmente os piores corantes que existem. Então, muitas vezes, o próprio medicamento que a gente usa, eu vou tomar um remédio para o fígado, né, para melhorar a dor de cabeça, ele pode ser um fator desencadeante por causa desses corantes. Então, é claro, você fala comida de verdade? Comida de verdade. Porque se eu não tenho aditivo químico, se eu não tenho excesso de ultraprocessado, em geral, a maior parte dos ultraprocessados, a base deles são glúten, leite, soja, açúcar e aditivo químico. Então, se a gente come mais comida de verdade e menos
alimentos ultraprocessados, eu já tiro um grande fator aí desencadeante. Como a gente falou agora há pouco, o álcool, né? O açúcar. Então, todos esses fatores, por um caminho ou pelo outro, pode levar à dor de cabeça, que é o que nós falamos, né? No programa, quando nós colocamos que os principais fatores desencadeantes são inflamação, estresse oxidativo, que é aumento de radical livre, normalmente por deficiência de nutrientes antioxidantes, né? Então, o organismo começa a receber uma série de estímulos que levam ao aumento de radical livre e, ao mesmo tempo, não tem nutriente para proteger. Então, estresse oxidativo, processo inflamatório, hipoglicemia, são alguns dos piores desencadeantes desse processo, tá? Claro que a falta de proteção do organismo, ela normalmente vai estar associada. Eu tenho coisas que agridem e eu tenho a falta de proteção. Essa falta de proteção está ligada a deficiências ou insuficiências nutricionais? Sempre, né? Pode ser falta, alteração da microbiota intestinal, deficiência de magnésio, de zinco, deficiência de complexo B, deficiência de vitamina D, deficiência de ômega 3. Então, são nutrientes básicos para qualquer função. E a gente precisa lembrar que quando existem fatores que desequilibram um organismo, seja por excesso de consumo de coisas que podem prejudicar, como a falta do que pode proteger, algum órgão de choque sofre a consequência desse desequilíbrio. E quando para essa pessoa o órgão de choque for sistema nervoso central, ela pode desencadear enxaqueca. E muitas vezes os fatores não são diferentes daquela mesma pessoa do lado que, em vez de ter enxaqueca, tem psoríase, tem fibromialgia. Os processos podem vir das mesmas coisas, mas o órgão de choque que a pessoa tem é o sistema nervoso central. E aí, para essa pessoa, esses mesmos fatores podem desencadear enxaqueca, né? Então, né, doutora, os nossos assinantes precisam ficar prestando atenção naquilo que eles estão comendo, né? E qual que é a dica que você dá no seu consultório para os seus pacientes de como observar isso? Para quem tem mais dificuldade de lembrar o que comeu, anotar, como que a pessoa pode fazer essa relação direta? O grande problema de alimentos que podem provocar processo inflamatório e desencadear sintomas é que, em geral, você não consegue ligar o nome à pessoa. Você pode consumir um alimento um dia e ter sintoma 3 dias depois. Segundo alguns imunologistas, até 16 dias depois. É bastante, né? É muito. Então, a ligação direta, ela é difícil. Mas toda vez que a gente, já entendendo um pouco esse processo, diminui ao máximo o consumo do que agride, aumenta ao máximo o consumo do que protege. Aliás, eles perguntaram, né, acho que foi a Maria Lima falando dos alimentos, né, que podem proteger. Um desses maiores alimentos e que a gente esquece, tá aqui, ó, Maria Lima, água. Sim, ela perguntou também. Água. Tá? Que foi a pergunta que eu ainda não fiz. Qual era o remédio natural? É a água, então, né? Na verdade, é tudo que nós falamos. Mas uma coisa que é comum a gente esquecer é da hidratação. Muitas vezes as pessoas falam, doutora, olha, eu não tenho sede, eu não lembro de tomar água. E até o cérebro confunde muito fome com sede. E o líquido, ele faz um processo de aumentar a oxigenação cerebral, de aumentar a volemia. Quando a gente tem sede, a gente já está praticamente 20% desidratado. Já está no perigo, o primeiro órgão que desidrata é o cérebro. Então, manter uma hidratação constante, contínua, para o adulto, uma média de 2 litros de líquido ao dia, é um dos fatores determinantes para se evitar as dores de cabeça, as enxaquecas, assim como inúmeros outros sintomas no organismo, né? Mas pensando na enxaqueca, pode ser um fator isolado. Certo. Bom, quero dar as boas-vindas para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo com a doutora Denise Carreiro para os assinantes do Remédio Natural. Estamos aqui com mais um plantão de dúvidas no ar. Fique ligado, se você tem alguma pergunta para a doutora Denise, não esqueça de verificar sempre a sua caixa de entrada, porque toda vez que está chegando pertinho da data dela vir aqui, a gente te manda um e-mail falando, é a sua vez, manda aqui sua pergunta. E agora a gente vai responder então o nosso assinante Helmut School.
ele conta que a esposa dele tem enxaqueca e que acaba sofrendo muito com isso, porque ela precisa até mesmo tomar injeção na veia para aliviar as dores, né? Já procurou uma porção de médicos, mas até agora não conseguiu descobrir as verdadeiras causas. Um dos médicos recomendou, além de tudo, o tratamento com acupuntura. Porém, ela tem medo de agulha e não sabe se vale a pena. Ele gostaria de saber a sua opinião a respeito sobre isso e se existem outras opções. Acho que dar uma retirada nos alimentos mais inflamatórios seria uma boa para a esposa do Helmut, né? Sim, em torno, né, dessas, de várias terapias possíveis, sim, existem várias que podem ajudar, tá? Tem que dar uma pesquisadinha um pouco maior. Hoje em dia a gente tem né, a acupuntura, para quem não gosta muito de agulha, né? Eu sou uma delas. Eu né? também. Então, o que acontece? A gente tem hoje vários terapeutas que trabalham com acupuntura com ultrassom, né? Certo, e que é uma belezinha para quem não gosta de agulha, né? E assim, ajuda sempre. Todo o processo que envolve o processo de relaxamento, acupuntura, né, obviamente, pelo próprio processo, né, que é muito mais complexo do que a gente, né, como nutricionista, posso te explicar, te entender, mas o que a gente sabe, e principalmente pelo que você vê dos pacientes, ajuda. E ajuda bastante, mesmo que não seja acupuntura com agulha. E existe, sim, várias outras terapias que podem ajudar. Porém, você colocou que ela passou por vários médicos e, feliz ou infelizmente, hoje, na medicina, muito pouco se conhece de nutrição, tá? E como os alimentos não causam os sintomas por uma ligação direta, né? Então, aquela história assim, menino, comi esse abacaxi e tive enxaqueca. Não é o normal. Não é 2 minutos depois, né? Não, o normal é que esse processo seja somatório. E só depois de vários processos somatórios começa a desencadear o sintoma. Então, muitas vezes você consome um alimento a tua vida inteira, que nem a nossa primeira ouvinte, né? A Graça Ferreira. Assinante, a Graça. Contando estava colocando da filha. Vários médicos. Até que ela encontrou nos cítricos. Ninguém falou para ela que os cítricos é um dos maiores desencadeantes de enxaqueca que tem. Por quê? Porque não conhece nutrição. E é só conhecendo nutrição, conhecendo o alimento, as substâncias que tem nos alimentos, como que essas substâncias interagem com o organismo, é que poderia entender como é que o alimento pode causar esse processo. Então, o que eu sugiro é você dar uma olhada se não tem, de repente, algum profissional que tenha essa competência, que tenha esses estudos, né, que foram por essas linhas de terapia, que é pesquisar. Normalmente, a gente nunca vê um sintoma isolado. Então, a mesma pessoa que tem enxaqueca, normalmente, tem ou teve vários outros sintomas. E é no conjunto desses sintomas que a gente consegue identificar para aquela pessoa quais são os possíveis alimentos que estão aí mais relacionados com desencadeamento. E não é só o alimento, é o hábito alimentar. Então, não adianta eu comer o melhor alimento do mundo e comer às 6 da manhã, 2 da tarde e 9 da noite. A hipoglicemia gerada por longos períodos sem comer é um grande desencadeante de enxaqueca. É um fator isolado, como a gente já falou aqui. Então, eu preciso de qualidade, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de regularidade, precisa de boa hidratação e muitas vezes será necessário, quando esse processo já vem num quadro crônico, pensando que a enxaqueca é mais uma doença inflamatória. A enxaqueca é uma doença chamada mitocondrial, é uma falta de energia para a célula. E normalmente essas doenças mitocondriais, elas envolvem a necessidade aumentada ou mesmo a pessoa tem deficiência ou insuficiência de nutrientes fundamentais para a energia da célula, como a gente tem nutrientes importantes como a coenzima Q10, como a vitamina B2, como o magnésio, e aí vários outros nutrientes, complexo B, que são nutrientes, ferro também, são nutrientes fundamentais para recuperar essa energia da célula. Então, vários fatores se somam para que essa pessoa tenha um processo excitatório da célula e, ao mesmo tempo, não tenha energia para responder
a essa excitação. E é isso que normalmente desencadeia esse processo da dor de cabeça. Então, é importante pesquisar tudo isso, tá? Desde da qualidade, da regularidade, do hábito, de possíveis deficiências que precisam ser repostas, né? E aí é importante um profissional que entenda isso e que trabalhe nessa reposição adequada desses nutrientes para poder efetivamente tirar do quadro. E quando a gente pensa, eu tenho certeza que a tua esposa já tomou vários medicamentos, e aí me fala se tem um desses medicamentos que é específico para enxaqueca. Nenhum. Esses medicamentos não são específicos para enxaqueca. São medicamentos que foram dados para algum outro processo e se descobria que melhorava a dor de cabeça. Mas nenhum deles está tratando. Eles podem controlar, eles podem prevenir que uma crise se instale, eles podem controlar o processo, mas nenhum está mudando a causa. Essa mudança e esse tratamento vem por alimentação e por suplementação nutricional adequada. É aí que você trata e que você muda os processos que realmente levaram a enxaqueca, tá? Certo, você está falando de suplementação e a próxima pergunta da nossa assinante Daniela Tarricone Zeluai. Eu acho que eu não consegui falar, me desculpe, Daniela. Ela diz, primeiramente ela faz um elogio aqui pra gente, que é sempre bom aprender com vocês, muito grata pelo trabalho que vocês realizam, criando um novo paradigma para a saúde. Daniela, muito obrigada pelas suas palavras e pela sua confiança aqui no trabalho da Jolivie. E ela queria saber coisas que vão além da alimentação para os enxaquecosos, né? Ela já não consome o leite, nem os derivados e também nem o glúten. E ela gostaria que você falasse sobre a suplementação, especialmente do magnésio, para quem tem crises frequentes. O magnésio, ele está presente na maior parte dos alimentos verdes, né? Ele faz parte da clorofila, né? Assim como o ferro faz parte da hemoglobina, né? Das nossas células sanguíneas, o magnésio faz parte da clorofila. E, então, normalmente todo alimento de folha verde ele tem. O problema é que o magnésio é altamente exigido pelo organismo em qualquer processo de estresse. Seja estresse físico, mental ou emocional. O organismo demanda muito magnésio para formar os hormônios do estresse. E o magnésio, ele é também um nutriente ligado à molécula de energia do nosso organismo, que é o ATP. Então, todo o processo de energia depende de magnésio. Além disso, o magnésio trabalha em conjunto com o cálcio em todas as ações do cálcio. Toda vez que você fala assim, uma substância como aspartame, glutamato, cafeína, né, excitam célula nervosa. Isso quer dizer que elas abrem o canal de cálcio para as informações entrarem na célula. Só que isso é necessário para a comunicação celular, tanto do meio com a célula como entre células. Porém, o que acontece? Essa comunicação tem que ser modulada, tá? Então, entra a informação e ela bloqueia na hora certa, tá? Para não ter excesso de estímulo e aí a coisa acontecer a contento. Ok. Quem faz isso? Quem bloqueia naturalmente esse canal do cálcio? O magnésio é disparadamente o maior bloqueador natural de canal de cálcio. Precisa do auxílio de zinco, de outras vitaminas do complexo B, mas o determinante nesse processo é o magnésio. Então, o que acontece? Numa deficiência de magnésio, é muito comum que uma substância que excite célula nervosa seja 10 vezes mais excitatória, tá? Então, daí o cuidado não só pensando na alimentação, mas em substâncias presentes nos alimentos. E que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Muitas vezes você come um peixe que está entupido de sulfito, que é um dos grandes desencadeantes de enxaqueca. E eu falo assim, eu tô comendo um peixe fresco. No barco de pesca, eles colocam sulfito no peixe, no camarão, para ele não chegar preto, senão ninguém compra. Você vai comer, menina, super saudável, né? Frutas secas, oleaginosas, não é?
Pois é, eles colocam sulfito nesses alimentos para eles não criarem fungo ou bactérias. Aí então, eu estou prejudica. comendo alimentos extremamente naturais e que tem sulfito. E que muitas vezes a gente nem sabe que esses alimentos estão sendo contaminados, né? Não, imagina, a gente não tem ideia de maneira nenhuma. O intuito dessa substância, no caso do peixe, é para não deixar escurecer. No caso de oleaginosas, frutas secas, é para não deixar crescer fungo. Então, tem uma ação, fungo e bactérias, tem uma ação antibacteriana. Então, Sempre com o intuito de vender mais, né? sim, né? Porque senão o pessoal olha e fala, tá escuro, estragou. Quando, na verdade, é um processo natural do peixe e do camarão. Só que as pessoas não entendendo isso, elas vão falar, não, isso aqui já não tá com a cor legal. Tanto é que se você pegar um peixe congelado e você for ver ingredientes, você fala, meu, é um peixe congelado? Como é que eu vou ver ingrediente? Aí tá lá, ingredientes, metobisulfito. Tá? Então, Entendi. é extremamente comum de ter. Isso é um exemplo que eu tô te dando. Ou seja, a gente pode o organismo da gente pode interagir com substâncias presentes nos alimentos, ultraprocessados e mesmo naturais, pode receber, pode ter reação, muitas vezes, às substâncias presentes no meio ambiente. Tem pessoas que desencadeavam a enxaqueca por causa de amaciante de roupa, né? Por causa de substâncias químicas. Então, claro que a alimentação não é o único desencadeante, mas é um desencadeante que tem que ficar alerta. Porque uma coisa que a gente faz todo dia, várias vezes ao dia, é comer. E um dos maiores desafios antigênicos que tem no organismo é alimento. Não tem jeito. Mas existem outros fatores. E aí entra aquilo que você estava perguntando. Como é que esses nutrientes podem ajudar, né? Então, se a gente conseguir ter um magnésio adequado, um ferro adequado, um zinco, um complexo B, um ômega 3, uma vitamina D, um probiótico, né, uma microbiota saudável, se a gente consegue ter esses nutrientes e essa microbiota saudável, nós vamos ter uma coisa, nós vamos fazer funcionar melhor no nosso organismo um processo chamado de tolerância imunológica, ou seja, é uma tolerância que o organismo desenvolve a agressores, para esses agressores sejam alimentares, ambientais, da própria microbiota, não causar sintoma no organismo da gente. Mas quem faz a gente desenvolver essa tolerância é essa adequação do processo nutricional. E às vezes, quando isso não é feito de uma maneira conjunta, eu posso estar, por exemplo, comendo legumes, verduras, frutas, até tomando um suco verde e não estar produzindo um ácido clorídrico adequado no estômago e não estar absorvendo essas vitaminas e minerais. Ou eu posso estar com uma disbiose que desequilibra a absorção de vitamina e mineral. Por isso que é importante a gente pensar naquele processo todo que a gente colocou, do conjunto dos fatores. Porque eu já vi pessoas, Daniela, né? Isso. Daniela, eu já vi pessoas e muitas pessoas no meu consultório chegando tomando em torno de R$2.000 de suplementação nutricional, sem sair do lugar, sem ter resposta. A hora que você identifica dentro da alimentação, ou até muitas vezes a gente tem que conversar muito sobre todos os outros fatores, né? Ambientais, estresse, tudo isso junto. São fatores que se somam para que algum processo desencadeie no organismo da gente. Então, sim, eu acho que é importante ter um acompanhamento adequado para fazer uma suplementação adequada. Não adianta eu te falar que é tanto de magnésio, é tanto de zinco, ou é tanto de complexo B, porque isto é totalmente individual, de acordo com uma avaliação individual quando existe a necessidade de suplementação. Então, eu não tenho como te pontuar aqui a quantidade de cada um, mas eu posso te garantir que quando o processo é crônico e quando ele já vem de muito tempo, na maior parte das vezes, uma suplementação nutricional vai ser determinante para tirar desse quadro com toda certeza. E aí, sem dúvida nenhuma, um dos principais que tem que estar presente aí é o magnésio. Você pode optar pelo suco verde. O suco verde tem muito magnésio, sempre. Mas aí tem que ver todo esse processo que envolve absorção. Por isso que uma das coisas que para enxaqueca ajuda muito, junto com... que é? É o alecrim. Né? Tanto o chá de alecrim como a tintura vegetal de alecrim antes do almoço, antes da janta, porque aumenta muito a capacidade do organismo absorver vitaminas e minerais.
Aumenta muito a capacidade de digerir proteína e não provocar processo inflamatório, tá? E de combater fungos e más bactérias. Então, é uma coisa muito simples, mas que muitas vezes ajuda muito quando a pessoa fala, eu já como bem e não tenho resposta. Muitas vezes você está comendo e não está absorvendo. Então, é importante avaliar todo esse processo em conjunto, tá bom? Não sei se é por aí, se era isso que você estava querendo. Se não, volta a perguntar que a gente volta a responder. Claro, com certeza. Tá bom, Daniela? Eu até tenho uma observação, porque no ano de 2014 eu sofri bastante por conta de crises de enxaqueca. Me lembro bastante do sofrimento. E uma coisa que me ajudou muito, né, além... pela alimentação, eu creio que tenha sido algum problema com falta de água, isso eu tenho certo pra mim, mas o que me ajudou muito foi voltar a fazer exercício físico. É o que eu estava colocando. Vários fatores podem associar e ajudar, porque o próprio exercício físico aumenta a liberação de endorfinas, né? Que vão trabalhar no processo de equilíbrio desses neurotransmissores, certo, né? Sem dúvida, olha quanta coisa que pode ser feita que ajuda, né? Agora, na alimentação, tá um pouco lá o que a gente estava falando. E para mim, o exercício foi o crucial, tanto que depois que eu voltei a me exercitar, eu nunca mais tive nenhuma crise de enxaqueca. Acho que se eu tive uma, duas, em quase 3 anos, é muito, assim. Então, para mim, fez a diferença. Fica, não sou especialista nem nada, mas fica, então, a minha dica para quem escreveu. Para quem vivenciou isso, né? Vive com dor de cabeça, certo? A próxima pergunta é do Anderson Abreu. A doutora Denise já falou sobre a interferência do trigo e do glúten para dor de cabeça. Tem sim, são alimentos altamente inflamatórios, mas a questão dele é sobre a controvérsia, se o celíaco deve ou não tirar o trigo por causa das reações dele. Como que fica? Eu acredito que a dúvida dele é o seguinte, alguns profissionais colocam que só deve tirar o glúten quem é celíaco, tá? Hoje, a ciência já mostra que não é isso, tá bom? A diferença é que quem tem doença celíaca não pode nem com contaminação de glúten. Então, é aquela pessoa que, assim, é importante para muitos pacientes, é importante o profissional que está acompanhando, antes de tirar o glúten, fazer uma avaliação de doença celíaca. Porque muitas vezes, depois que tira o glúten, fica mais difícil, se for o caso, tentar fazer uma avaliação de doença celíaca, porque o organismo ele responde muito bem à retirada do glúten, mas depois você fala para a pessoa assim, bom, mas agora, para poder fazer um diagnóstico, você vai ter que comer o glúten de novo por 6 meses seguidos, aí a pessoa vai comer e passar mal, não consegue comer, então fica difícil o diagnóstico. Então esse é o problema é tirar o glúten indiscriminadamente. Quando a pessoa tem muito problema e por muito tempo ela já vem com vários problemas, é importante o profissional primeiro fazer o descarte da doença celíaca, depois tirar o glúten. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente tem uma média de 2% da população com doença celíaca, tá certo que já se sabe hoje que para cada um diagnosticado a gente pode ter até 12, 13 não diagnosticados, então é subdiagnosticada. Porém, se a gente pensar em pessoas que não digerem o glúten, você pode pensar em praticamente 100%. Ou seja, nenhum ser humano digere a proteína, e a proteína do trigo, 90% é glúten, tá? Então, nenhum ser humano digere essa proteína do trigo moderno, do trigo que foi modificado depois da década de 70. Tá? Esse trigo comum, esse trigo estivo, que é o utilizado de uma maneira geral. É esse que a gente não digere. Então, por não digerir, pode provocar processo inflamatório dependendo das defesas que a pessoa tem. Então, essa história de que não pode tirar o glúten não tem nenhuma justificativa na ciência. Não existe justificativa. Se você passar uma vida inteira sem comer glúten, a única coisa que vai acontecer com você é que você vai ter muito mais chance de ser feliz. Mais nada, entendeu? Então, o grande problema de tirar glúten da alimentação, muitas vezes, é vida social. Sim. Tá? Por quê?
Quem é celíaco e acabou. Não pode comer glúten e não tem o que discutir. E o mínimo contato já é o suficiente para fazer a pessoa passar mal, muitas vezes desencadear sintoma. Agora, aquelas pessoas que não têm doença celíaca, na sua maioria, não vai precisar deixar de consumir. Então, o máximo possível, né, dentro do dia a dia, comendo comidas que a pessoa come, digere, absorve, utiliza e não inflama. Isso é o melhor que tem. E, de vez em quando, comer, seja lá o que for, glúten, leite, aditivo, o que for. Porque aí o organismo vai ter defesa para lidar com isso. Mas a ideia que é passada, que não pode tirar glúten quem não tem doença celíaca, é uma ideia que vem muito de encontro aos interesses da indústria alimentícia, tá? Não tenha dúvida disso. Não existe na literatura nada que justifique o fato para falar assim, não pode tirar o glúten. Isto é uma bobagem, tá? O mais importante é a gente conseguir entender que momento pode, que momento evita, quem que tem que evitar e não pode comer mesmo. Por isso que na maior parte das vezes é importante a opinião de um profissional que saiba direcionar. Obviamente, quando a pessoa vem em quadros de doenças crônicas que nada melhora, com certeza precisa fazer uma avaliação um pouco mais a fundo se o glúten não está sendo um grande contribuinte ainda dessa inflamação crônica. E aquilo também que a gente sempre fala, né, Denise? Sem radicalismos. É só diminuir a quantidade, né? Aí por isso que tem que pegar o processo da individualidade. Se eu pego uma pessoa que tem doença autoimune, né? Tiroidite de Hashimoto, psoríase, artrite reumatoide, enfim, tem uma doença autoimune, ela deve ficar o mais longe que ela puder do glúten e deixar para consumir glúten em vida social, né? Agora, é uma pessoa que ela está muito bem obrigada, ela não tem nenhuma doença crônica inflamatória, ela não tem nenhum processo autoimune. Então, menina, e aí vai fazer o quê? Bom, aí... Tira do café da manhã. De uma maneira geral, tente evitar o glúten, principalmente pensando no excesso do consumo dele. Eu tô falando para aquelas pessoas que são saudáveis, ou seja, que ela vem consumindo glúten e ela está saudável, então é porque ela tolera esse glúten. Agora, é bom para o organismo? Não é. Então, precisa comer muito e todo dia, o dia todo? Com certeza não. Aí, nesses casos, diminui. Por isso que é muito importante você fazer uma avaliação, porque nem dentro dessa avaliação a gente consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Agora, aí dentro da pergunta do que ele estava colocando, pode tirar glúten? Se eu falar assim, não quero mais comer glúten na minha vida, vai te fazer mal? Não, jamais vai fazer mal, tá? Agora, posso comer o glúten de vez em quando? Praticamente todo mundo pode, tá? Então, o grau que isso acontece, o tempo que tem que evitar, o como que a pessoa pode rodiziar, isto é individual, porque vai depender da capacidade de defesa e dos sintomas que a pessoa apresenta, tá? Certo. Próxima pergunta do nosso assinante, Nelson Schlog. Espero ter acertado, Nelson. Se você não acertei a pronúncia do seu sobrenome, me conta por e-mail, por favor. Ele quer saber se é verdade que a absorção dos alimentos é feita pelo duodeno. E se comermos açúcar junto com os alimentos, o açúcar vai chegar antes, roubar as enzimas que seriam utilizadas na boa digestão dos alimentos. É isso? Não. A absorção dos alimentos, ela acontece, tem alguns nutrientes que são absorvidos até no estômago já, tá? Alguns minerais, tá? Já são absorvidos até no estômago. Depois, conforme vai passando para o intestino, você tem durante toda a extensão do intestino, toda a extensão, tá? Duodeno, jejum, durante toda a extensão, você tem sítios de absorção. Então, os minerais são absorvidos logo após a passagem, né, pelo estômago, é o melhor sítio de absorção dos minerais, mas ainda assim, eles são absorvidos também durante... Então, não existe um local específico, é que no duodeno é onde tem a maior parte da absorção. Então, como é onde tem a maior parte de absorção, ele normalmente é colocado como órgão de absorção, tá? Mas, na verdade, a gente tem absorção de alguns nutrientes por
por toda a extensão do intestino, tá? E como eu já disse, alguns até pelo estômago. O açúcar, ele causa uma série de estragos, porque o açúcar, ele pode inibir enzimas, ele pode alterar pH, mas não é que as enzimas vão ser usadas para digerir ele e aí você não tem enzima. Não, ele pode inibir algumas enzimas. E o açúcar, ele é alimento de fungos e más bactérias. Como ele é alimento de fungos e más bactérias, esses fungos e essas más bactérias, elas podem alterar o pH do intestino e alterar a permeabilidade do intestino. E se elas alteram o pH, é difícil absorver vitamina e mineral. E se elas alteram a permeabilidade, é difícil absorver vitamina e mineral. Então, o açúcar, ele pode interferir, sim, na absorção de vários nutrientes, principalmente as vitaminas e os minerais. Mas não pelo motivo que você colocou. Isso não existe, tá? Comer açúcar, aí esgota a enzima e aí não vai... Não, é por outros motivos, tá? Que ele pode não ser interessante pensando no processo de absorção de nutrientes. Certo, vamos para a pergunta agora do nosso assinante João Batista. Ele conta que no café da manhã dele ele come um prato de arroz integral com 2 ovos, sal do Himalaia, açafrão, canela e um pouquinho de pimenta. Doutora, estou indo bem ou mal? Eu não vi nenhuma fruta aí, né? Cadê aquela bela fruta nesse café da manhã? Doutora Denise é a defensora oficial das frutas, tenho certeza. E as frutas são as defensoras oficiais do nosso organismo. Pronto, tá? Tudo resolvido. É pura e simplesmente por isso. Né? Então, é importantíssimo a fruta. Outra coisa, uma das coisas que eu sempre coloco é evite a monotonia, tá? Então, não é bom para nenhuma pessoa comer sempre a mesma coisa. Tá? Sabe que eu tava falando isso hoje mesmo? Pra Jéssica, que trabalha aqui no nosso serviço de Customer Service, os nossos assinantes devem conhecer, eu tava falando isso pra ela hoje, eu falei, não é bom comer sempre a mesma coisa, você conhece o remédio natural? Eu falei bem assim pra ela hoje no almoço. O organismo se acostuma, recebe sempre os mesmos nutrientes, né? E falta os outros nutrientes. Quer dizer, você recebe só aquilo que está naquele alimento. E isso vai fazendo o quê? Você vai subir no potinho. Vamos supor que você possa ter uma leve intolerância ao ovo e come o ovo todos os dias. Bom, aí eu vou subir o potinho e quando ele transbordar eu começo a ter sintoma por causa desse alimento. E um alimento fantástico, como o ovo. Então, o que acontece? O ideal é sempre variar. É aquela história, pode ter esse café da manhã num dia? Pode, mas no outro não pode ser uma batata doce e uma outra fruta, né? E algum suco verde. No outro dia poderia ser, por exemplo, um abacate, né, que você pode estar comendo esse abacate com uma chia e pode estar comendo algum carboidrato aí, algum outro carboidrato, uma mandioca cozida, uma tapioca, enfim. O ideal é sempre variar, tá? Variando a alimentação, a gente tem muito menos chance de desenvolver problema, enriquece o organismo nutricionalmente, sempre coloca uma fruta nesse café da manhã. Sempre é importante, de preferência, como a gente sempre fala, uma fruta a cada 2h30, 3 horas, né? Então, eu acho que assim, o caminho não está errado, só precisa ampliar um pouco mais, né? Variar esses alimentos e colocar aí sempre uma fruta associada nesse café da manhã, tá? Certo, João Batista, você não tá indo mal não, só faltou, como a doutora disse... Dá para melhorar. Ampliar, dá para ficar ainda melhor. Olha só que bacana. Nosso próximo assinante, até a pergunta respondida... é o José Erimácio Oliveira. Ele fala, já que comer óleo de soja faz mal, ele troca pelo óleo de coco e pela banha de porco. Posso ficar tranquilo e comer à vontade? Eu não faria isso, tá? E eu já coloquei aqui em várias situações, por que não? Tá? Eu acho que a banha de porco, ela não é mais a banha de porco que tinha no tempo da vovó, né? A qualidade é outra. No tempo da vovó você comia muita comida de verdade, que tinha muita vitamina, muito mineral, muitos compostos bioativos, muita fibra, se movimentava muito. Hoje não é o que acontece, né? Então eu não usaria como uma única opção a banha. Óleo de coco extra virgem, fantástico, aquecido. Não tem a segurança de que ele se mantém uma gordura estável e saudável, não existe essa segurança,
tá? Eu até uso de vez em quando, numa situação ou outra que ele pode ser legal, mas não como hábito. E qual é a única coisa que é provada e comprovada? Que não vira uma gordura ruim no aquecimento e traz benefícios também no aquecimento. Obviamente, extra virgem é sempre mais, mas traz benefícios no aquecimento também. Azeite extra virgem. O azeite extra virgem é a única coisa que a gente tem comprovada que efetivamente é uma gordura boa e se mantém uma gordura boa no aquecimento. Obviamente não numa fritura de imersão, mas quando eu vou usar para refogar uma cebola, um alho, etc., ele mantém um ponto de fusão assim que você coloca uma cebola, um alho, então ele não vira uma gordura ruim. Então eu só me sinto segura usando azeite extra virgem como hábito. Agora, de vez em quando uma banha, de vez em quando um óleo de coco, Tudo aí bem, né? legal, aí é uma coisa que eu tô usando para variar, usando por causa de um sabor, usando... Mas realmente para a saúde eu manteria como base na cocção o azeite extra virgem. Certo. Próxima pergunta do Silvio Soares. Eu gostei bastante da sua pergunta, Silvio. Eu vou direto ao ponto aqui, que o nosso horário está quase estourando, mas eu vou direto ao ponto aqui. Ele quer saber qual que é o melhor alimento para o intestino dele. Kefir ou Yakult? Fruta. Olá. Legume. Verdura, tá? Esse é o melhor alimento. Vou te explicar por quê, tá? Entre Yakult e kefir, nem pisque. Kefir, de água, não de leite. Não adianta eu dar um probiótico, ou seja, o kefir, ou mesmo o Yakult, são considerados alimentos que têm bactérias probióticas. Só que o Yakult tem um tipo. E ele tem leite, açúcar e aditivo químico. Quer dizer, tudo que é alimento de fungos e más bactérias, tá bom? Agora, a hora que você pega um kefir de água, sim, você vai ter um alimento com uma excelente composição de probióticos e de alimento também. Tem minerais, tem aminoácidos, então é um alimento muito legal. É um alimento probiótico, mas por mais que, vamos supor que você estivesse tomando ainda um probiótico concentrado, aqueles probióticos que a gente compra hoje aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Tem de 50 bilhões de unidade formadora de colônia, 100 bilhões, aquele super, mega, né? Legal. Ele vai repovoar o intestino? Não. Quando você dá um probiótico desse, você está dando para que ele mantenha o meio, para que as bactérias nativas, que já têm DNA no teu intestino, se renovem, se reproduzam. E são elas que vão proliferar e vão colonizar o intestino, as nossas bactérias nativas. Não é do que a gente está tomando, eles ajudam a manter um meio adequado. Então, se você toma um kefir de água, 10, super legal, e você tem, ou mesmo um probiótico, se fosse o caso, mas entre eles o kefir é melhor, como que você vai fazer as bactérias nativas se reproduzirem? Só quando se consome muito legume, verdura, frutas e cereais integrais. Esses são os alimentos das bactérias nativas que efetivamente vão colonizar o intestino. Mas aí o kefir pode dar uma bela de uma mão nesse negócio? Claro que pode, tá? O kefir de água é muito legal para dar um pontapé, para ajudar a manter essa microbiota estável, tá? Certo, doutora, mais duas perguntinhas para a gente finalizar nosso plantão de dúvidas dessa segunda-feira, dessa última segunda-feira de janeiro. O próximo assinante é o Cauê Melo. Ele conta que faz reposição hormonal e que com endocrinologista e que o médico prescreve protetores hepáticos. Ele diz, como diversos médicos adoram receitar os protetores estomacais, fico na dúvida se os protetores hepáticos não seriam tão maléficos quanto os inibidores da bomba de prótons. O que acontece, doutora? Olha, você citou inclusive alguns aqui, né? Se a gente olha a composição de alguns desses medicamentos, né, que você toma, eles têm, na verdade, complexo B. Então, é vitamina B6, a vitamina B12, né? São alguns aminoácidos. Então, são nutrientes, certo? Só nutriente que tem lá.
Que bom, então seria ótimo se não fosse a carga de aditivo químico que eles têm. A hora que você pega a carga de aditivo químico, você vai ter pelo menos 10, 12 aditivos para um nutriente. Então, o que que acontece? Esse monte de corantes, né? Inclusive esses corantes vermelhos, corantes amarelos, se comprovaram inibir enzimas do fígado que eliminam toxinas do organismo. E estão presentes nessas substâncias que você está tomando, tá? Então, na verdade, nós temos sim vários protetores do fígado. O maior protetor dele, vocês não vão nem acreditar quando eu falar, são os legumes, as verduras e as frutas. Nossa! Tá? Aonde você tem a maior parte dos compostos bioativos e das vitaminas e dos minerais que fazem o fígado eliminar toxinas, está presente em legume, verdura e fruta. E, inclusive, os nutrientes que teriam nesses medicamentos que você toma estão presentes em legumes, verduras e frutas. Suco verde. Por que que o pessoal fala tanto do suco verde para detox? Porque no suco verde você tem uma quantidade enorme de substâncias, como metilsulfonilmetano, isotiocianatos, principalmente quando a couve está no meio, né? Isotiocianatos, magnésio, compostos bioativos, antioxidantes. Por isso que se fala tanto no suco verde como uma coisa que ajuda o fígado a eliminar a toxina. Tá? Então, muito além dos nutrientes, existem os compostos bioativos presentes nesses alimentos, que são as maiores, as principais substâncias que fazem o organismo eliminar a toxina. Existem fitoterápicos como silimarina, como a carqueja, como o boldo. Todas essas substâncias são protetoras do fígado, porque ajudam o fígado a eliminar a toxina. E a silimarina, além de tudo isso, ainda ajuda a regenerar a célula hepática. Então, são coisas que existem muitas vezes até nas farmácias comuns e existem aí para serem prescritos, né, por profissionais competentes nessa área, né, que conhecem bem esses ativos. Então, assim, eu acho que tem muitas maneiras melhores de você poder efetivamente fazer um processo de proteção desse fígado do que tomar drogas com uma série de corantes e de aditivos químicos que já se comprovaram ainda prejudicar o fígado, tá bom? Então, acho que aí não é no grau dos inibidores de bomba de prótons, mas também, né, podem não ser tão benéficos mesmo para o organismo, tá bom? Certo, Cauê? Espero que você tenha gostado da resposta da doutora Denise. Então agora a gente vai para a nossa última pergunta de hoje, que é do Luiz Roberto Martim. Ele conta que a irmã dele está com ferritina alta no sangue e ele quer saber se existe alguma recomendação natural para reduzir esse número, doutora. Então, a ferritina, ela é normal e necessária para o organismo, né? Aliás, muito necessária. Se a ferritina estiver abaixo de 60, os sintomas que a pessoa pode ter pode ser desde queda de cabelo até alteração da parte cognitiva, cai sistema imunológico. Então, a ferritina ela é a reserva de ferro e ela é muito importante estar pelo menos acima de 60. Mas quando ela está muito alta, quando ela está além do nível de normalidade dela, existem vários fatores que podem causar o aumento dessa ferritina, tá? Então, em geral, os processos que causam o aumento dela são processos inflamatórios e infecciosos, tá? Então, pessoas que têm alguma virose, algum processo, uma virose pode ser, mas pode ser um processo, por exemplo, algum tipo de hepatite, seja hepatite A, B, C, enfim, são fatores que podem aumentar a ferritina no organismo. Quer ver uma coisa comum de aumentar a ferritina? Quem tem resistência à insulina. Aumento de gordura abdominal ou, isoladamente, aumento de colesterol, de triglicérides, aumento de ácido úrico, gordura no fígado. Então, esse processo de resistência à insulina, que é consequente de inflamação crônica, a partir do momento que você tem um processo inflamatório crônico, essas substâncias pró-inflamatórias podem ir no fígado e fazer aumentar a ferritina, porque a ferritina é chamada proteína de fase aguda e ela é produzida para colocar o organismo em estado de defesa, de alerta. Então, a ferritina alta ela é normalmente um marcador de algum processo inflamatório ou infeccioso do organismo. E como é que você trata isso? Descobrindo a causa.
Tem que pesquisar no organismo a causa dessa inflamação ou dessa infecção para poder reverter esse processo, porque é só assim que a ferritina vai abaixar. A ferritina alta não é porque está consumindo ferro ou absorvendo muito ferro. É um processo que acontece dentro do organismo por causa de inflamação e infecção. Porém, existe uma situação aonde a ferritina pode ser por causa da falta do controle de absorção do ferro, que é um polimorfismo, é uma alteração genética de uma proteína chamada hemocromatose que existe no intestino e que determina a absorção do ferro, ou melhor, modula. Se o organismo está com ferro alto, ela não deixa absorver. Se o organismo está com necessidade de ferro, ela aumenta a absorção. Então, ela modula. Quando eu tenho uma alteração da função dessa proteína, o ferro que chega pode ser absorvido. Aí, nesses casos, o único tratamento normalmente orientado é sangria. Tá? E é claro, aí a gente tem que tomar cuidado com o excesso do consumo do ferro e alguns outros cuidados que tem que se ter nesta situação. Mas o mais importante é pesquisar a causa dessa ferritina alta. Se é por alteração da hemocromatose ou se é por alguma inflamação ou infecção que está fazendo aumentar a ferritina no organismo. E normalmente assim a gente consegue fazer ela baixar, tá bom? Tá certo, Denise. Bom, nosso plantão de dúvidas vai acabando por aqui hoje. Denise, quero te agradecer novamente por esse encontro fantástico que a gente tem mensalmente aqui com os nossos assinantes do Remédio Natural. Eu é que agradeço. Sempre bom poder estar respondendo um pouco das dúvidas de vocês. Muitas vezes, como a Nívia falou, a gente não consegue contemplar todas, mas não desistam. Continuam aí, né, mandando essas dúvidas pra gente, que o máximo que der a gente vai tentando esclarecer. Exatamente. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, fique à vontade para usar o e-mail contato@jolivi.com.br para falar com a gente. E eu quero dizer também que ainda nessa semana, você, assinante do Remédio Natural, vai receber a edição de janeiro da nossa publicação e eu já vou adiantar aqui que o tema é diabetes, né? Um tema que muita gente sempre pediu. Chegaram algumas perguntas sobre diabetes e a gente não respondeu porque a edição vai chegar ainda essa semana na sua área exclusiva do assinante, tá bom? A gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia e a sua confiança. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.